Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, do 1 ao 6. Diz assim: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como mistura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse igualmente tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos tenho feito conhecer isto. Amém. Até aqui, irmãos, vamos mais uma vez orar, pedindo ao Senhor que nos ajude no entendimento correto dessas palavras, que de fato seja a palavra de Deus a ser falada no coração dos seus ouvidos aqui nesta noite. Oremos. Senhor, quero te agradecer por este privilégio de estar aqui, reunido juntamente com os teus santos, com a tua igreja, com o teu povo que o Senhor lavou com sangue. Sangue do teu Filho Jesus Cristo. Te agradecer, ó Pai, por ser contado entre os eleitos. Te agradecer porque temos a certeza que o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. E estamos aqui aguardando a bendita esperança, a manifestação gloriosa do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo real, o seu corpo glorificado, e nos dará e nos conduzirá, ó Deus, a coroa inacessível de glória. Fala-nos nesta noite, em nome dele, do teu Filho bendito, Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, foi uma bênção, né, ter aqui pregado o livro de Malaquias, né? Trouxemos mensagem muito proveitosa para o nosso contexto. E uma das coisas que me preocupa, que eu vi no livro e que eu vejo que tem sido a realidade em muitas igrejas, é a apatia espiritual, que estava acontecendo entre o povo de Israel nos dias de Malaquias. E o povo precisava de um avivamento, o povo precisava voltar-se para Deus. E os irmãos puderam aprender isso aqui. Que não é da vontade de Deus que fiquemos improdutivos. Não é da vontade de Deus que estejamos aqui apenas cumprindo um dever, uma obrigação de religiosos, ou sendo apenas ativistas religiosos. Mas que estejamos aqui com vida, por amor a Deus, na certeza de que de fato descobrimos e conhecemos a verdade, de que estamos aqui por uma esperança maior. E o apóstolo Paulo era um pregador dessa esperança, da esperança maior e eterna. Eu sei que muitos de nós temos sonhos aqui, né? Sonho de avançar em alguma coisa aqui material. Todo mundo tem. Casa própria, né? Um emprego que ganhe bem. Mas a bendita esperança é algo que está no crente, que está no cristão. A bendita esperança, a volta de Jesus Cristo. Ele ainda não veio, já se passaram mais de 2000 anos e o Senhor ainda não veio. Mas é claro que o Senhor está perto, em todos os sentidos, perto de nós aqui no culto, o Senhor se faz presente, no cotidiano, estando ligado com Ele. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor está conosco na morte, quando morremos, vamos estar com o Senhor. É uma maneira dele voltar para nós. E Ele estará conosco de uma forma plena quando ressuscitar os nossos corpos, né, aqueles que morreram, né, para estarem com Ele no plano eterno. E Paulo era o pregador dessas verdades. E aqui a igreja de Corinto, que era uma igreja que é conhecida como uma das igrejas problemáticas, tinha muitos crentes com problemas, havia divisões na igreja, havia heresias, até crentes sustentando doutrinas erradas na igreja. Havia falta de perdão, havia crentes que não tinham mais esperança na ressurreição do último dia. E aí Paulo corrige esses problemas, escreve essa carta, e a questão também do pastorado dele, do apostolado
dele que não era aceito por alguns crentes de Corinto, que não via ele como um apóstolo. Problemas também com falsos mestres no meio da igreja. E aí ele diz aqui que quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportar-me, pois. Já pensou o pastor ser chamado de louco, né? Mas não é louco porque ele, de fato, perdeu o juízo de alguma forma, né? Mas porque ele está ali com excesso de cuidado. De excessos de cuidado com a doutrina. De excessos, né, de cuidado com as ovelhas de Cristo. Era o que estava acontecendo com Paulo. Porque alguns crentes da igreja de Corinto estavam até meio desconfortáveis com ele. Desconfortáveis, né? Porque por conta desse excesso de cuidado de Paulo para com os irmãos, para que eles se cuidassem da vida espiritual e praticassem a doutrina. É dever de todo pastor cuidar, de fato, das ovelhas de Cristo. É para isso que existem os pastores. É um ministério que é bíblico. A Bíblia diz que Cristo subiu aos céus, Efésios capítulo 4, concedeu dons aos homens. Que dons são esses? A Efésios 4 diz: a uns estabeleceu ele, primeiramente, apóstolos, depois pastores, mestres, evangelistas. Para que finalidade? Aí diz lá Efésios capítulo 4. Com a finalidade para aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à maturidade plena. A maturidade, né? Deixemos de ser crianças e chegamos à maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual, ela pode acontecer aqui, em parte, que nós não temos a visão de Deus plena. Ela acontece, de fato, depois da morte ou com a vinda de Cristo. Mas Paulo diz que até que sejamos plenos de conhecimento e maduros, de fato, adultos, espirituais, precisamos de moletas. Precisamos de auxílios. Esses auxílios são o ministério que Deus deixou na igreja. Presbíteros, diáconos, pastores, mestres. Precisamos desse ministério para auxiliar os crentes até aquele dia que o Senhor Jesus Cristo virá nos dar o conhecimento pleno. Então, é de estranhar algumas pessoas, né, hoje em dia, no meio da igreja, achar que não há necessidade de termos, né, esse ministério pastoral. Porque ele pode viver muito bem sem ser pastor. É estranho, né, você ter pessoas com a cabeça assim hoje. Mas que é antibíblico. Hebreus capítulo 13 diz lá, né, lembrai-vos dos vossos dias, obedecei os vossos pastores. Versículo 7 e versículo 17. Porque os pastores foram levantados para velar, para cuidar das vossas almas e hão de prestar contas a Deus da forma como eles cuidaram das ovelhas de Cristo. E aí Paulo diz: me suportem, eu sei que vocês não me aceitam como pastor de vocês, vocês não me aceitam como apóstolos, eu sei que vocês têm dificuldade comigo, porque Deus chamou 12, né? Jesus Cristo separou 12. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo aí? Né? Como se dizendo apóstolo, ele se autodenominou apóstolo. Mas Paulo vai dizer assim, né? Deus faz como ele bem entende, né? Se ele quis me chamar como um apóstolo extra, então eu não estou auto-dominando o apóstolo, né? Foi Deus que me chamou. Ele até fala aqui de alguns que tem se colocado como apóstolo sem ter sido chamado. Ele vai falar desse pessoal aqui. Mas não é o meu caso. E eu estou no meio da igreja não é para tirar proveito dela. Eu não sou um apóstolo para tirar proveito financeiro de alguma forma. Eu estou aqui com o selo de Deus. Como um pai que está ali cuidando da sua filha virgem, preparando ela para casar com um homem só. Né? O pai que tem filha, né? Aquele pai que é pai mesmo, que hoje você está vendo aí, tem pai que não cuida dos filhos, das filhas, deixa as filhas soltas, fazendo o que quer. Passa a ser avô antes do tempo. Às vezes não sabe nem se quem é o pai do filho, né? Quem é o pai do neto dele. A gente sabe que esses casos têm sido bastante aí. Mas ele fala aqui, aquele pai cuidadoso mesmo, que cuida da sua filha, para que ela permaneça virgem até casar. Ele está dizendo que ele está cuidando da igreja, para que a igreja se mantenha pura. Pura em relação a quê? Em relação a não se contaminar com falsos ensinamentos. Então é devido ao pastor, se vê um irmão com qualquer ideia estranha, se aquela ideia é estranha, se aquela ideia, aquele ensinamento não é bíblico, é dever do pastor chamar a atenção e corrigir. Todo irmão aqui tem o direito de ler a Bíblia. Livre exame, não é isso que a reforma protestante nos deu o direito? Livre exame. Veja, uma das coisas que tem que ser corrigida, irmãos, a reforma protestante não deu livre interpretação. Existem os mestres da igreja para isso.
Alunos Deus os levantou para apóstolos, pastores e mestres. Essas pessoas são levantadas para interpretar a Bíblia por você. Você sozinho não pode. É por isso que existe um monte de denominações aí caristina. Aí chega um irmão, ele se vê no direito de interpretar a Bíblia, aí começa a discordar da visão do pastor, aí ele quer e faz a igreja dele. Olha, pastor, eu descobri aqui que esse negócio de casar no papel não está na Bíblia, não. Esse negócio de casar no papel é opressão. São coisas que os homens criaram, casar em cartório, casar na igreja. Então, eu não vou ficar mais aqui nessa igreja, vou abrir uma igreja. As igrejas dos amancebados e salvos em Cristo. Pronto, aí. Então, assim, a pessoa tem a interpretação dela, ela vê um versículo lá, ela achou interessante, que discorda da doutrina tradicional, da doutrina que os cristãos vêm majoritariamente crendo, aí eles se acham no direito, porque tem a Bíblia na mão, interpretam da forma dele, discorda da liderança, discorda da doutrina oficial, da doutrina ortodoxa, aí tem uma doutrina heteroortodoxa, né? Aí vai dizer, Jesus para mim é Deus, não é só que ele não é Deus na Trindade. Ele é Deus. Aí vem com a doutrina, a meia verdade. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo, existe só Jesus. Tem gente com essas ideias, né? Não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Quem criou a doutrina da Trindade foi a Igreja Católica. Não existe nem a palavra Trindade na Bíblia, como essas ideias. Aí a pessoa se vê no direito de interpretar a Bíblia da forma dele e abrir a igreja dele. Se ele não tiver amparo, né, na denominação que ele está, se ele tiver amparo nas ideias dele, ele vai abrir a igreja dele. Ou fica sem igreja, falando com os outros que ele tiver a oportunidade, né, das crenças que ele tem. E aí Paulo diz assim, ó, me suporte, se vocês estão achando que eu sou louco, chato, suportem a minha chatice, suportem a minha loucura, porque eu estou tendo zelo. Estou sendo como um pai que está tendo o maior cuidado com a filha dele, dela se guardar, dela guardar a virgindade dela até ela se casar. E aí eu estou tendo o maior cuidado com vocês, para que vocês não se deixem enganar com falsa doutrina, porque é muita falsa doutrina, irmão. É muito falso profeta que tem por aí. E Jesus nos alertou sobre os falsos profetas, irmãos. Não se espantem, ele preparou as suas ovelhas em relação a terem cuidado com os falsos profetas. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas, segundo a presença disfarçada de ovelhas, mas são lobos devoradores. Acautelai-vos deles, o pessoal vai aparecer. Eles vão aparecer como ovelhas, falando bonito, prometendo bênçãos, mas eles são lobos, eles querem devorar sua alma. Eles querem devorar o seu dinheiro, porque a maioria desses falsos profetas, o interesse dele é no seu dinheiro, é no seu bolso. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, ele diz, não acrediteis em qualquer espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus, porque há muitos falsos profetas pelo mundo afora. Então não acredite em qualquer pastor que fala de Jesus. Não acredite em qualquer apóstolo, em qualquer profeta que fale de Cristo. Veja se a palavra dele está se alinhando com os ensinamentos de Cristo. Falar de Jesus todo mundo fala. Nem todos que me dizem assim, o Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses é que entrarão no reino de Deus. Veja se ele está falando de Cristo, mas ele está falando de acordo com a palavra de Deus. O profeta Jeremias disse, se ninguém falar de acordo com a lei dos profetas, né, não verá alva. Não verá alva, não verá salvação. Se essa pessoa não está falando de acordo, ele pode falar de Moisés, pode falar de Jeremias, pode falar dos apóstolos, mas falar uma coisa, mas ele está falando de acordo com o que Jesus deixou. Mas Paulo tem receio, tem até, é como se fosse um ciúme, né? O texto grego dá margem para isso. É como se tivesse ciúme dos crentes, o crente não está se envolvendo com doutrinas várias e estranhas. E isso é um dever do pastor. Jesus não deveu cuidado pastoral, é cuidar da doutrina na mente do irmão. Jesus falou, eu sou bom pastor, e bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele se dedica pelas ovelhas. Jesus é um pastor exemplar, né? O mercenário que não é pastor, ele vê e o lobo, o que ele faz? Ele corre dessas ovelhas, porque ele trabalha pelo dinheiro. Mas o bom pastor não, o bom pastor, ele quer cuidar das ovelhas. Ele vai enfrentar o lobo, ele vai se agarrar com o lobo. Ele vai se ferir todinho, ele vai ser mordido pelo lobo, se for o caso. Mas ele não vai deixar a ovelha desprotegida. Então, queridos, esse é o sentimento pastoral de Paulo. O primeiro cuidado que o pastor tem que ter com as ovelhas é doutrinário. Ver se você está cuidando da doutrina.
se você tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo falou para Timóteo. Porque fazendo assim, tanto te salvarás, como te salvarás os outros. Então, preste atenção nisso aí que Paulo falou para Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é só cuidar de mim mesmo, cuidar da minha roupa, cuidar da minha mulher, cuidar dos meus filhos, cuidar do que eu vou comer amanhã, cuidar, né? Me prover para o futuro. Tenha cuidado de ti mesmo, estamos falando de questão espiritual. Se cuide. Se brigue contra os falsos profetas, né? Blindagem. De ti mesmo, da doutrina, e defenda a doutrina, não negocie a doutrina. Porque se você fazer isso, daí vai se salvar. E vai salvar os outros também. E aí Paulo diz aqui, mas eu tenho receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, porque o diabo é astuto, irmãos. Quando o diabo vem até você com falsa doutrina, ele vem falando bonito, com os argumentos que parecem lógicos. Você acha que o diabo falou com Eva grosso, foi? Ao ponto de Eva se espantar, ter medo? Não. O diabo, quando vem falar na boca de alguém, porque o falso profeta, o espírito que fala na boca do falso profeta, é o diabo. Você pode pensar que está achando que Deus é Deus que está falando, é o diabo que está falando para você. Através daquele homem, daquela mulher. Né? Porque Paulo diz que lá em Tessalonicenses, que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então não é de admirar que os seus pastores, que os seus apóstolos se transfigurem em ministros de justiça. Tem muita gente aí, muitos homens, que são falsos profetas, né? Muitos pastores que são falsos pastores. Muitos apóstolos aí que se dizem apóstolos, que são falsos apóstolos. E a Bíblia previu isso. Que ia ter o joio no meio do trigo. Que o trigo, né, ia crescer com o joio. E que Cristo ia fazer essa separação. Eu até falei do joio na pregação anterior. E aí é dever pastoral. Então não estranhe se o pastor seu, seja o pastor Moisés, o pastor Romulo, seja os presbíteros, começar a corrigir você se você tiver com a ideia errada. Se você tiver com uma ideia errada, com uma doutrina errada, tudo bem. Ou com alguma doutrina que não está na Bíblia, mas que não compromete a verdade. Porque tem ensinamento que não está na Bíblia, mas não compromete a verdade, não contraria a verdade. Não é? Mas o pastor não pode deixar um irmão ser livre pensador no sentido de trazer qualquer doutrina para dentro da igreja e contrariar a verdade de Cristo. Não pode. E aí, Paulo tem receio que a serpente, quer dizer, o diabo ainda continua atuando. O diabo não parou de atuar, ele tem o maior interesse de confundir você. O que ele mais gosta é confundir crente. E quem mais o diabo investe em crente? Para confundi-los, tirar, né? Afastá-los do caminho. O diabo tem muito interesse em você. O que ele puder fazer para fazer com que você saia da verdade, ele vai usar alguém. Alguém aqui de dentro. Geralmente não é de fora. Começa a confundir alguém. Então veja quem você está escutando no YouTube, nas redes sociais. Veja se aquela pessoa é um teólogo saudável. É um profeta comprometido com a verdade. Porque você pode acabar se desviando. Você pode estar ouvindo a Satanás. E diz aqui, assim como a serpente enganou Eva, com as suas astúcias, também vocês sejam corrompidos. Tenham a mente corrompida. Isso é a parte da simplicidade e pureza de vidas a Cristo. E aí, se você tiver cuidado, você está escutando um pregador no rádio, é um mensageiro de Satanás. Mesmo falando bonito. Mesmo falando bonito, coisas interessantes, né? Pode ser um mensageiro de Satanás. Ah, mas pastor, ele ora, as pessoas ficam curadas. Ele fala em línguas. Ele profetiza e acontece. Mas você vai ver a doutrina do camarada toda distorcida. O que ele fala de Jesus é todo distorcido. O que ele fala sobre o ministério da igreja é distorcido. É como os apóstolos ensinaram. Mas está curando. E aí? E Jesus deixa bem claro, né? Que muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, em teu nome não fizemos milagres? Em teu nome não falamos novas línguas? Em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí Jesus vai dizer para essa gente que anda fazendo isso, que provavelmente é com o poder da operação do erro, né? É com o poder de Satanás: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Tem uma palavra do Pedro que diz assim, que não escutem nenhum falso profeta, mesmo que ele faça chover milagre todos os dias.
Se você está vendo que a doutrina dele é errada, não é os sinais que ele faz, não é o milagre que ele produz, que quer dizer que ele está com Deus. Que a Bíblia fala de demônios operadores de sinais, né? Isso é bíblico também. Operadores de milagres. E uma das coisas que o diabo gosta é de enganar as pessoas com certos sinais, né? Para convencer as pessoas à mentira. Mas quem ama a verdade não vai se iludir. Deuteronômio 13 diz assim: se o profeta se levantar no meio de vocês e ele fizer o sinal e o sinal acontecer, mas ele disser, vamos seguir outros deuses, não siga esse profeta. Está entendendo? Se você vê um profeta fazendo milagres, mas ele disser doutrina errada, pregar uma doutrina que não tem nada a ver com o evangelho, não siga, não. Não siga esse profeta. E aí Paulo tem esse receio de que a sua mente seja corrompida por Satanás, porque Satanás ainda está em atividade. Satanás ainda continua, né, trabalhando para dividir igreja, dividir crentes, corromper a igreja, como um homem de más intenções corrompe uma virgem, né, tira a pureza dela e não quer assumi-la. Assim é Satanás quer fazer com a igreja de Cristo. Daí Paulo, então me suportem se eu for chato na doutrina. Se eu for chato de ficar batendo na mesma tecla, e que vocês têm que obedecer a palavra de Deus, têm que seguir a doutrina que ele nos deixou. Veja que ele diz aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, no capítulo 15, né, no livro anterior. Capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 1 e 2. Que diz assim: irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho, que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele quem, pelo Evangelho, também sois salvos. Sois salvos como? Se retiverdes a palavra como tal preguei, como vos preguei, a menos que tenha crido em vão. Ora, você só é salvo se você permanecer com o Evangelho da forma como Paulo deixou. Ele está dizendo aqui. Esse negócio, Paulo prega uma coisa, você vai com outra aqui. Os apóstolos deixaram uma doutrina, e você vem com outra doutrina. Jesus Cristo deixou um ensinamento, você vem com mais ensinamento, com outros ensinamentos estranhos. Você não abraçou o evangelho puro. Por isso que ele fala aqui, né, da pureza do evangelho. Abraça o evangelho puro. Assim como a moça virgem, né, está pura. Ninguém tocou nela. Assim a igreja tem que permanecer pura. Não pode se misturando com ensinamentos de fora, por falsos ensinamentos. Então, se você retiver os ensinamentos de Paulo da forma como ele deixou, você é um salvo. Você é um crente fiel. Mas um crente cheio de ideias, cheio de doutrina esquisita, ele vai dizer, se na verdade vindo alguém e prega outro Jesus, porque tem um Jesus que não é da Bíblia. Por exemplo, o Jesus das Testemunhas de Jeová não é o Jesus da Bíblia. O Jesus das Testemunhas de Jeová não é Deus. Ele vai dizer que Jesus é a primeira criação de Deus, que morreu numa estaca de tortura apenas para compensar o que Adão havia perdido. E que você só é salvo através da obediência à organização deles. Que não existe inferno, que esse Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, porque o inferno não existe. E que Jesus não vai voltar, porque ele já voltou em 1914 de forma espiritual. Então esse Jesus é o da Bíblia. Eles vão dizer, o adventista também vai dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Não é? E que ele começou a completar a obra de purificação dos pecados no ano de 1844, né? A doutrina do juízo investigativo. E Jesus não purificou o pecado completamente. Ele começou a purificar os pecados das pessoas a partir do ano de 1844. Mas o meu Jesus, irmão, Jesus da Bíblia, ele é o próprio Deus que se encarnou. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. O Jesus da Bíblia, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus dos espíritas, né, principalmente o kardecista, é um espírito evoluído. Um espírito que evoluiu, que não é Deus, não é o próprio Deus, não é o Criador. É um ser humano que evoluiu. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus dos maometanos, né, dos islâmicos, é apenas um profeta depois de Maomé. Ele não é o Cristo, ele não é o Filho de Deus. Ele não morreu crucificado, sem mentira dos cristãos. Ao pergunto, o Jesus dos muçulmanos é o Jesus da Bíblia ou é um outro Jesus?
É outro Jesus. E aí Paulo fala, se vocês vendo alguém, pegam outro Jesus, e aí você acaba dando vida a esses Jesus, né? Que não é o Jesus bíblico, revelado pelos apóstolos. O Jesus da Bíblia, ele deu a sua vida em amor por nós, irmãos. Ele completou a obra de redenção. Ele já pagou o preço. Ele já quitou a dívida. Esse Jesus aí que só fez 50%, né, do sacrifício dele, só salvou você 50%. E os outros 50% é você que tem que fazer por onde para poder ir para o céu. Esse aí não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele cancelou todo o escrito de dívida que era contrário a nós. E removeu e cravando na cruz, despojando principados e potestades. Ele já pagou toda a pena do nosso pecado. Se você crê, você já está salvo. Agora, se você crê que Jesus não te salvou completamente, que você tem que fazer por onde, você está crendo em um Jesus diferente. É por isso que provavelmente você não possa ser salvo. Porque você não confia no Jesus verdadeiro. Aquele que de fato pagou todo o teu débito. E que te salva apenas por graça. Se você acha que crê em Jesus que quer que você faça alguma coisa para contribuir com a salvação, esse aí não é o Jesus da Bíblia. Olha, eu morri na cruz, mas você está salvo não. É o Jesus dos católicos romanos. Né? Jesus, ó, o que eu posso fazer no mínimo se você mandar você para o purgatório, para purificar o resto dos pecados lá. Porque eu não purifiquei totalmente o pecado de ninguém. Eu prometo purgatório para você. Agora você tem que fazer por onde? Tem que dar esmola, fazer caridade, não faltar a missa. Aí você ainda vai para o purgatório para queimar, para pagar o resto dos pecados. No céu ninguém entra, por enquanto. Esse aí não é o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia, o meu purgatório é ele. Ele já purgou meus pecados aqui. Quando ele veio, ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz o apóstolo João. E tendo feito a purificação do nosso pecado, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Cristo já realizou a purificação dos pecados. Já estamos salvos. Quem crê, Jesus falou, quem crê em mim já tem a vida eterna. Não entre em juízo. Esse é o Jesus da Bíblia. Mas passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo fala, quem está em Cristo, né? Ele diz, não há nenhuma condenação. Em Cristo não há mais condenação. Então esse Jesus aí, que não garante salvação, que salva pela metade, não é o Jesus da Bíblia. O meu Jesus, ele salva completamente aquele que deposita fé nele. E se alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou evangelho diferente que não temos abraçado, a esse igualmente tolerância. E essa era a tristeza de Paulo. Os crentes estavam aceitando, alguns deles lá, uma doutrina diferente, um Jesus diferente. Vocês estão tolerando isso, velho. O que é que eu estou fazendo aqui então, como apóstolo? Então, eu sou um mentiroso. Jesus não apareceu para mim no caminho de Damasco. Que eu prefiro, irmãos, Moisés aqui, acreditar em Paulo, que Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Que acreditar em qualquer pessoa que está aí falando besteira, tentando me desviar. Que Paulo viu Jesus. Jesus falou com ele. Não sei que tudo aqui seja mentira, né? A gente está tendo uma mentira, a gente está aqui numa ilusão, fez uma ilusão. Aí a situação da gente é calamitosa, né? Se nós estivermos aqui crendo numa mentira, domingo após domingo, aqui sentado nessas cadeiras, e aí Paulo diz assim, né, se Cristo não ressuscitou, aí fala da ressurreição, porque tinha alguns coríntios que não estavam crendo na doutrina da ressurreição. Então, se Cristo não ressuscitou, o que é que eu estou fazendo aqui? A minha fé é vã. E todos que morreram crendo em Cristo, na esperança da vida imortal, da vida eterna, pereceram. Mas Cristo, de fato, ressuscitou e ele é as primícias dos que dormem. Então, não devemos tolerar nenhuma doutrina errada, irmãos. É dever do pastor cuidar das ovelhas nesse aspecto. De ver se ela não está se desviando, não está, né, comendo alimento em outro pasto, não está ouvindo outras coisas, que não é a doutrina de Cristo. Não é que o pastor quer ser dono das ovelhas, nem mandar na mente das ovelhas, não. É isso. O pastor está tendo cuidado com a doutrina. Se aquela ovelha ali não está tendo cuidado com a doutrina, o pastor tem que chamar a atenção dela. Para ela vir para os eixos, para ela vir para o caminho. E estava acontecendo isso aqui no contexto do pão. Crentes que estavam saindo do caminho. Porque supõe que nada tem sido inferior a esses tais apóstolos. Aí Paulo fala dos apóstolos que tinham, né, aqui na experiência dele, que tem pessoas aí que se autodenominam apóstolos, né? Não existe mais apóstolo hoje. Nós presbiterianos, irmão, estou dizendo lá, claro, não sei quem acredita, né? Nós acreditamos que o ofício de apóstolo terminou com Paulo.
Não temos mais apóstolos. Porque a Bíblia lá é clara, dizendo que para ser um apóstolo tem que ser alguém que tenha visto Cristo ressuscitado. Pedro, quando ele começa a discursar, né, Judas morreu, né, ele começa o suicídio, fica 11 pessoas. Foram 12 que Jesus chamou, ficaram 11. E aí Pedro disse assim, quem vai ocupar o lugar de Judas? Além dos apóstolos, porque os apóstolos têm um apóstolo, é um missionário que tem a mesma autoridade de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. É como se ele fosse o próprio Cristo, um apóstolo. Um representante direto de Cristo. Ele fala, quem vai tomar a vaga de Judas? Aí de lá as qualificações. Para tomar a vaga de Judas aqui, tem que ser alguém que acompanhou o ministério de Jesus desde quando ele foi batizado até o dia que ele foi ressuscitado. Só pode alguém ocupar o lugar de Judas, alguém que acompanhou Jesus desde João Batista até o dia que ele foi ressuscitado e tenha sido testemunha da sua ressurreição. Aí poderá tomar lugar aqui e ocupar o lugar de apóstolo. Veja que critério, né? Ao pergunta, tem alguém que aqui hoje Jesus apareceu pessoalmente a ele, chamou para ser apóstolo? Não, né? Esse pessoal aí que diz isso, eu tenho uma minha dúvida, né? Tem uns aí que diz, né? Jesus apareceu a ele, né? Aí quando você vai ver a doutrina do camarada, por exemplo, tem um apóstolo aí que ele diz que Jesus tinha que, na alma, desceu, sofreu lá no fogo do inferno, né? Para poder fazer com que o nosso pecado, de fato, fosse expiado. Ele tinha que sofrer não só na cruz, mas que a alma dele tinha que descer lá para o inferno para sofrer no fogo. Mas isso não tem na Bíblia. Tem algum lugar na Bíblia falando isso? E aí ele disse que Jesus apareceu para ele para dizer que pobreza é coisa do diabo. Você não pode aceitar ser pobre. Você tem que ser pobre, próspero. Você tem que bater na carteirinha e decretar prosperidade financeira. Porque o crente que vive liso, o crente que tem emprego que não ganha muito dinheiro, esse crente está com algum problema, ele tem que determinar prosperidade financeira na vida dele. Aí eu pergunto, essa era a pregação de Jesus dos apóstolos, irmão? Né? E aí eu desconfio desses apóstolos. E aí por isso que Paulo tem uma dificuldade de provar a apostolicidade dele, né? Porque Paulo, ele vem depois, ele vai dizer assim, eu sou o menor dos apóstolos e não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, ele vai dizer, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas como abortivo, Deus me chamou para ser um apóstolo. Ele entendia essa complicação, né, de apóstolo, ele ali, porque existia até apóstolos, entre os apóstolos, que eles não eram apóstolos por ofício, mas por serem comissionados pelos apóstolos para prestar o serviço missionário, como Barnabé, Apolo, não é? Mas existiam os apóstolos de ofício. E aí hoje nós não entendemos mais esses apóstolos. A gente quer em apóstolo como missionário. Hoje a gente tem um ministério missionário que é parecido com os apóstolos, de sair pregando Jesus em todos os lugares aí do mundo. Mas Paulo diz assim, eu não sou inferior a esses apóstolos, não. Porque eles ficavam criticando Paulo, né? Eles se achavam melhores até que o próprio apóstolo. Às vezes você vê um camarada com a igreja grande, com um bando de pessoas, mas é um falso profeta. Aí você vê aquele pastor com 30, 20 pessoas, aquele gato pingado na igreja, mas é um servo do Senhor, fiel à doutrina, está ali, não com interesse em números, não com interesse no bolso das pessoas, mas tão somente com interesse na salvação das almas, com interesse que a doutrina ela permaneça fiel, sendo pregada. Pode ter 4 pessoas aqui, o importante é a doutrina, a palavra está sendo pregada fielmente. Não é números. O números que faz é Deus. Se ele tiver de crescer, fazer crescer nessa congregação, vai fazer em número, né? Mas o nosso foco não é números. O nosso foco é a doutrina. Aí Paulo aqui, irmãos, terminando, embora seja falta no falar, não sou do conhecimento. Alguns eruditos aqui, né, explicando, acreditam que Paulo ele não era um pregador eloquente, uma oratória bonita, não. A gente pensa Paulo assim, né? Parece que ele era um pregador muito ruim e as pessoas pegaram no sono. Ele era muito bom no escrever, no ensinar, Paulo, mas assim, de oratória, alguns peritos, até em outro lugar, ele repete isso, dizendo que não era muito bom, né? Paulo parece que era feito por Moisés, o profeta, que ele também disse que não era bom de falar, gaguejava muito. Aí, mas vou resolver o teu problema, Moisés, vou colocar Arão para falar com você. Parece que Paulo não era um pregador como, né, esse pregador que a gente até admira aí, né? Não, Augusto Nicodemos, que tem uma oratória boa, você fica ali perdido. Um Hernando Dias Lopes, né, que você fica perdido, ouvindo a oratória dele, prega. Um Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, né, que tem uma oratória que segura você, você fica
Né? Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem com Paulo. Tem um episódio lá no capítulo 20 de Atos que um rapaz cochila na janela. Paulo está pregando, até ele diz lá que o discurso dele foi até meia-noite e o rapaz cochilou e caiu. Então, assim, a pregação de Paulo estava tão ruim, na oratória dele, que dava sono, o rapaz cochilou e caiu. Mas ele diz aqui, né, irmãos, que ele parece que ele não é um orador de fato dos bons, mas ele diz no conhecimento, ele tem muito conhecimento saudável, conhecimento de Cristo para dar aos irmãos. Então, fale aí da minha oratória. Não é porque tem pastores que não pregam bem, tem pastores assim, né? Ele não tem aquela oratória que você gosta, mas é um homem de Deus, o servo de Deus, tem um conhecimento grande, rico, ensina bem, na verdade, que é fiel às Escrituras. Porque eu acredito que... Eu sei que um pastor que tem uma oratória boa cativa muita gente, mas não é pela oratória que você tem que ficar na igreja. Né? Esse é aquele pastor, ele prega fiel, ser um servo fiel. Você tem que ver isso, que é melhor. Não é? E Paulo, ele mostra aqui, né, essa questão do conhecimento dele para passar para a igreja. Mas em tudo e todos os modos temos feito conhecer isso. E ele diz, eu tenho feito vocês conhecerem a verdade, eu tenho me esforçado para que vocês se mantenham. E Paulo diz assim, ó, eu até deixei de viver para viver pela igreja. Né? O que eu tenho feito pela igreja de Deus? Eu tenho passado fome, perseguição, já fui apedrejado, né? Passo por prisão, tudo pela igreja de Cristo, pela verdade. Então, irmãos, não se deixem seduzir pela porta da serpente. Tenham cuidado da doutrina. Tenham cuidado de vocês. Não é? Abrace o pastor fiel. Eu sei que tem muito pastor que deixa a desejar, que fere, né? que decepciona, que frustra. Mas nós estamos preparados para isso. Jesus ele falou que vai ter escândalo. Ele falou assim, ó, é inevitável que haja escândalo. Jesus falou isso? Sempre haverá escândalos. Mas ai daquele por meio de quem os escândalos vêm. É melhor que ele coloque uma pedra no pescoço, amarre essa pedra no pescoço e se jogue no mar, do que fazendo os meus pequeninos tropeçar. Né? Quantos pastores, presbíteros, diáconos, até um irmão comum, tem feito o outro tropeçar? Eu até oro, Deus me guarde, né, de não fazer nem ter tropeçar, porque eu sou sujeito a escandalizar. Eu sou um pecador, irmãos. Eu sou tão falho quanto vocês, cheio de bronca, né, cheio de problemas. E eu preciso também de pastorado, eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda, eu preciso da oração dos irmãos. Eu sou tão seguidor de Cristo e carente de Cristo quanto vocês. Às vezes eu estou aqui no culto só para a graça de Deus mesmo, pedir misericórdia do Senhor. Né? A falha, eu tenho tantos falhos quanto os irmãos. Né? Pode ser que tem irmão aqui que ore mais do que eu. Né? E seja pessoa de orações, mais do que o próprio pastor. Irmãos aqui que se deleitam mais na palavra do que o próprio pastor. Irmãos que têm uma vida mais santificada, em comunhão com Deus do que o próprio pastor. Eu não sou dono dos irmãos, né? Os irmãos pertencem a Cristo e eu estou aqui contado no meio. Dentro das ovelhas também, eu sou ovelha de Cristo. Apenas eu tenho um dom aqui e está à frente, não acima dos irmãos, né? À frente. Dos irmãos orientando aquilo que eu posso, até onde eu posso. E pedindo a Deus que me guarde de não cair em falhas e venha a entristecer os irmãos, né? Mas que os irmãos permaneçam firmes, que isso nunca aconteça, né? Deus me guarde, mas que os irmãos permaneçam firmes, apegados a Cristo, sabendo que um homem, ele é, de fato, não confiável, né? O homem, de fato, não é confiável. Mas Cristo é para quem nós devemos sempre estar olhando, para Ele, né? Nas Escrituras Sagradas. Eu me esforço o máximo para ser exemplo para os irmãos, né? Eu me esforço o máximo. E a gente falha em muita coisa, né? Então os irmãos oram comigo, o pastor Moisés, né? Para que o pastor Moisés seja sempre um exemplo, assim, né? De fé, de doutrina, fiel, não só na doutrina, porque às vezes você é fiel na doutrina, mas tem a vida toda troncha, né? Desmantelada, no amor, não trata bem as pessoas, não é caridoso, né? Não é perdoador, não é... Então, tudo somado, todas as coisas somadas, né? Porque às vezes você pode ser um grande teólogo, mas né, na questão de servo de Deus, de crente, ser reprovado. Veja que o apóstolo Paulo diz assim, né? Eu esmurro meu corpo, não é que ele dá soco, né? Como se diz, eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão, para que eu, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Porque eu posso um dia ser desqualificado, né? Reprovado pelos irmãos. Pastor, acontece, tem pastor que pisa na bola
E ele é digno de ser reprovado mesmo. Pastor, você deixou a desejar, para mim você não é mais um pastor não. Né? Você pode até ser um crente aí, mas você está reprovado para isso aí. E Paulo diz, eu me esforço para que eu venha a ser reprovado pelos irmãos. E aí o pastor tem que se pronunciar de fato, ser exemplo de amor à doutrina e de amor, né, à igreja. E Cristo, ele morreu por todos nós para que vivamos para ele, não para nós mesmos. Né? E o pastor dá esse exemplo, irmãos.